Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando em oração a Nossa Senhora. Vamos pedindo aí desculpas a vocês pelo áudio, pois a garganta não está tão boa e aí o áudio não fica tão bom. Mas Nossa Senhora vai assim ajudando e vai fortalecendo, né? E a garganta não está deixando a gente, né, fazer esses encontros. Mas agora a gente vamos tentar aqui nos colocar nessa prontidão com Nossa Senhora. Vamos, né, fazendo agora a leitura da mensagem do livro de Nossa Senhora ao Padre Gobi e também do Santo Evangelho. E o Santo Evangelho vai ser de, do dia domingo, dia 16. Né? Vamos nos colocar agora diante desta visita a Nossa Senhora. Quero pedir a você para viver este encontro com a nossa Mãe Maria Santíssima. E você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo no canal, vai aí também fazendo as notificações, né, ativando o sininho, para que você possa receber as notificações e saber quando é que tem vídeo, né, no canal. Vamos pedindo também para que você possa compartilhar, chamar mais pessoas para fortalecer esse momento com Maria, e assim a gente vamos multiplicando os cenáculos de oração. Pedindo também para que você possa fazer comentários, comente, né? Deixe nos comentários se você gostou, se a gente precisa melhorar, e assim a gente vai fortalecendo cada vez mais. E muitíssimo obrigado, você que já é inscrito e você que ajude a esse canal a chegar a mais pessoas. A essas orações que a gente faz para que a conversão de coração ela venha a acontecer na vida individual de cada família, de cada pessoa que ora conosco, que participe desse momento de oração. Meu muitíssimo obrigado a vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos para a leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar na página 1137 em diante. Conforme a Jesus crucificados. Sales, Itália, 21 de novembro de 1997. Festa de aparição de Maria Santíssima no templo. Apresentação. Filhos prediletos, deixai-vos levar para o templo celeste do meu coração imaculado, para que eu vos passe conforme cada vez mais ao meu Filho Jesus. Vamos ler de novo. Filhos prediletos, deixai-vos levar para o templo celeste do meu coração imaculado, para que eu vos possa conformar cada vez mais ao meu Filho Jesus. A vossa vida sacerdotal deve ser em tudo conforme a de Jesus. Ele quer viver em vós até a sua plenitude. Deveis tornar-vos a vossa, deseis tornar-vos a sua palavra vivida e proclamada, todos com coragem e fidelidade, para que a luz do Evangelho possa iluminar as densas trevas que cobrem a terra. O seu amor misericordioso quer manifestar-se e atrair para o fogo ardente do seu coração divino todas as almas, especialmente as mais afastadas,
perdidas, aquelas que jazem na escuridão do mal e do pecado. Jesus realiza o prodígio da divina misericórdia, sobretudo através do vosso sofrimento sacerdotal. Por isso chegou o momento em que vos quero tornar todos conforme a Jesus crucificado. Conforme a Jesus crucificado no vosso cotidiano ministério sacerdotal. Chegaram os tempos em que vós, meus filhos prediletos, deveis beber até ao fim o cálice amargo que o Pai Celeste vos preparou. Aumentaram os sofrimentos interiores provocados pelas vossas próprias limitações, para, pela misericórdia humana, pelo sentirdes na vida o peso da vossa tão grande fraqueza. Cresçam, cresceram também as dores íntimas por causa da incompreensão e da marginalização de que sois frequentemente rodeados. Peço-vos que saboreeis vós também a hora dolorosa do Getsemane, conforme a Jesus crucificado, sobretudo nos vossos numerosos sofrimentos exteriores. Tenho necessidade de vos do vosso sofrimento sacerdotal. Preparai também para cada um de vós o momento de uma vossa crucificação pessoal. Por isso, meus pequenos filhos, te pedi tanto sofrimento por causa da dolorosa operação no coração que tiveste de fazer. Tu ofereceste-me tudo que com muita docilidade e filial abandono. E isso corresponde muito ao desígnio do meu coração imaculado. Tornou-vos conforme ao meu Filho crucificado, sobretudo com os sofrimentos físicos que vos suportais com docilidade e amor, enquanto estou ao vosso lado, com o mesmo cuidado materno com que estive junto de Jesus, nos momentos sangrentos da sua paixão e da sua imolação na cruz, conforme Jesus crucificado. Filhos prediletos, agora que vos aproximais do cumprimento do meu desígnio, para o qual vos formei e cultivei desde há anos, com cuidado e ciúme materno. Coragem, retomai o caminho na confiança e na esperança. Aproximai-vos do momento de graça em que vereis derramar em si sobre o mundo as torrentes da divina misericórdia. Então, o mundo será purificado por este fogo divino de amor e será completamente renovado, para que Jesus possa trazer a vós o seu reino de graça e de santidade, de justiça, de amor e de paz. Por isso vos peço que correspondais cada dia à minha ação de mãe, que vos quer tornar todos cada vez mais conforme a Jesus crucificado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho um pouco longo, que é o Evangelho de domingo, dia 16. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que
precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discípulos foram uma série de parábolas. Disse ele, um semeador saiu a semear, e, semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouca profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raiz. Outra semente caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por um, 60 por um, 30 por um. Aquele que tem ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe, por que lhes fala em parábola? Respondeu Jesus, porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao, ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis que lhes falo em parábola, para que, vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpra para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos, e não entendereis. Olhareis com vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreendam, para que não se convertam, e eu os sarei. Mas, quando a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, de todos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que verdes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino de Deus e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz e inconstante, sobrevendo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terceiro, não, o terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas e sufocam e a tornam infrutosa. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz frutos 100 por um, 60 por um, 30 por um. Jesus, Jesus propôs-lhe outra parábola, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora ela trouxe para nós algo bastante valioso para que a gente possa compreender a vossa mensagem e o que está passando
dentro da nossa igreja nos dias de hoje. Como a gente possa melhorar? O que que a gente deve fazer, né? A gente viu aí esses dias, ou até mesmo, né, ainda há alguns comentários sobre o Papa, sobre as decisões, sobre a jornada mundial da juventude, né, e assim por diante a gente vai vendo muitas coisas que estão acontecendo, muitas críticas, e aí a gente vai tentando compreender tudo isso, porque Nossa Senhora ela vem nos colocando em compreensão, para que a gente possa viver da palavra. Então ela nos dá um tema conforme a Jesus Cristo. E aí ela vai falando isso e vai colocando para padres e são sacerdotes. São os padres bispos e até mesmo o Papa, para que possam viver como Jesus crucificados. Viver como Jesus Cristo é viver no ensinamento, no acolhimento, para evangelizar, para a conversão. Então ela vai pedindo para que isso venha acontecendo, para que as pessoas recebam a palavra e se convertem. Mas a gente está vivendo um momento de bastante dificuldade. Quantos papas já tivemos? E todos eles receberam críticas duras. Porque muitas das vezes a gente, né, quer que a igreja se adapta a nós, mas a gente não quer adaptar a igreja, os pedidos de Nossa Senhora. Nossa Senhora ela vai dizer que a igreja ia passar por isso e a gente já sabe disso, que ela já vai antecipando. É como um roteiro de um filme ou de uma novela. Nossa Senhora vai mostrando, olha, isso vai estar acontecendo entre vocês. E quando acontece, em vez da gente ir ler o nosso roteiro, a gente não lê. Fazei penitência, fazei orações, orai. E a gente não ora. E a gente não se coloca como Jesus crucificado, como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele orou por todos nós, por toda a igreja. E então, assim vai mostrando que o que a gente deve fazer. Jesus, ele foi perseguido, a igreja toda foi perseguida, mas ele já havia dito que isso ia acontecer. Ele já foi fortalecendo todos. E hoje está acontecendo da mesma forma. E nós, em vez da gente fazer aquilo que Nossa Senhora pediu, lá em La Salete, pediu na Cova da Iria, pediu lá na Akita, Japão. Nossa Senhora, ela pediu até aqui no Brasil para que a gente colocasse em penitência e colocasse em oração. Porque isso ia acontecer. Só através das nossas orações, da nossa penitência, que os céus derramará a vossa graça, a vossa misericórdia. A igreja passará por momentos difíceis para ser purificada. A grande apostasia, a grande Babilônia se levantará. A besta do Apocalipse. Então a gente não está orando, a gente não está prestando bastante atenção nos sinais dos céus. Então por isso que Nossa Senhora ela vai colocando que existem muitos padres que estão aí se colocando, se doando em oração, em pregar o santo evangelho de conversão. Sei que tem muitos padres, que agora está acontecendo, parece que o Papa ele está querendo, né, envolver bastante a juventude, crescendo, né, o grande número de jovens participantes da igreja e da campanha dessa
Jornada Mundial da Juventude, né? Mas pelo caminho do próprio Papa também, né? Paulo VI, porque Paulo VI ele tinha esse grande desejo, né? E no Concílio Vaticano se abriu as portas do Vaticano para que os leigos também ajudassem a igreja a andar, né? Para que a gente pudesse fazer essa grande parte e então enchesse as, as, os templos, as igrejas, e assim pudesse levar mais conversões. Depois da igreja cheia, aí sim o Espírito Santo tomará conta de fazer a conversão nas pessoas através da palavra. Porque a palavra de Deus ela é semeada. Como a gente viu que é o grande semeador. O grande semeador é o próprio Jesus Cristo. Ele veio e ensinar. Por isso Nossa Senhora nos coloca como Jesus Cristo, semeador, para semear a palavra. E a palavra, ela vai gerar frutos em nós. Vai depender daquele que vai receber a palavra. Se o seu coração está firme, não adianta nada a gente querer pregar a palavra para multidões, encher as igrejas, mas depois a palavra fica à beira do caminho. Ou então a palavra ficar nos espinhos. Então é preciso a gente ser igual a Jesus. Apenas semeia. Semeia. Deixa que a palavra vai gerar os seus frutos. Então assim, Nossa Senhora vai chamando não somente os sacerdotes, o Papa, porque a vida sacerdotal do Papa, veja bem, ele rege toda a igreja. Se torna bastante difícil para então assim agradar a todos. Não tem como agradar a todos, mas ele precisa viver aquilo que o próprio Deus coloca em seu coração através das suas orações, porque a igreja, a hierarquia da igreja, ela foi colocada não pelo homem, não pelo Papa, mas pelo próprio Jesus Cristo. Os papas são sucessores de Cristo. Ele chamou seus discípulos para assumir ali agora a igreja, para suceder, para fazer ali então o quê? Assumir o seu lugar, pregar a palavra, fazer discípulos meus, batizando-os. Foi assim que Jesus falou com eles lá no Monte das Oliveiras, ressuscitado. Jesus pediu para as mulheres para que falasse com eles, para que eles fossem para lá, para a Galileia, aonde tudo começou, e ali Jesus passou as instruções para que pudessem pregar o Evangelho e fazeis discípulos meus e batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é assim a vida sacerdotal. E o Papa Paulo VI, ele abriu também as portas para a igreja, para nós leigos. E aí a gente vê que o bispo, ele rege muitas paróquias, muitas paróquias. Então, se a gente se colocar no papel do bispo, é uma coisa que deve ser doada, deve ser colocada em oração. A gente deve orar por eles, porque há muito trabalho a ser feito, há muito trabalho árduo, não é fácil. E muitos bispos e muitos padres aí se desdobra, se doa, se entrega por completo para que a palavra de Deus ela seja anunciada. Eles vivem ali esse momento que Jesus deu para eles de ser
semeador da palavra. Então, tem também os padres que também regem com várias comunidades eclesiais de base. Não é fácil. Aí depois vem nós leigos que assumimos a responsabilidade nas capelas, nas igrejas, como ministro da palavra, ministro da Eucaristia, que vai ali assumindo um grande papel também de ser semeador, de semear a palavra, porque ajudamos o padre, ajudamos a igreja. A igreja foi aberta para que a gente também pudesse nos colocar na vida sacerdotal. E para isso a gente precisa alimentar da palavra. A gente precisa conhecer. A gente precisa nos colocar como terra fértil, como terra boa. Aquele que tem no seu coração a terra boa que acolhe a palavra, ele vai dar fruto, ele vai render os frutos que o próprio Evangelho vai dizendo. Em 10, vai gerar 1000, 30, né? Vai gerar frutos, 100 por um, até 1000, 2000, assim por diante. Porque a gente vai também sendo sucessores de outros que vai entrando, e a gente vai se unindo, né? E aí a gente vai vendo a importância da vida sacerdotal que chega até nós leigos. E assim a gente vamos vivendo um momento de oração. É na oração que nós vamos abrindo nosso coração e se doando para que a palavra gere fruto em nós. Deveis ser, sobretudo, a luz do Evangelho. Nossa Senhora mostra que a luz do Evangelho precisa iluminar a nossa mente, precisa iluminar o nosso coração, que muitas vezes entra em contradição, entra em escuridão, entra em trevas. Muitas das vezes a gente se encontra como aquele que recebe a palavra à beira do caminho. Quantas vezes o inimigo já tentou arrancar a palavra da gente ou até mesmo já arrancou? Né? Quantas vezes a gente já foi seduzido por outras coisas do mundo e deixamos de ir à igreja, deixamos de rezar o Santo Terço, deixamos de rezar o Santo Rosário? Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida? Quantas vezes a gente já se colocou diante da palavra no espinheiro? Quantas vezes as preocupações, e muitas, não são poucas, que nos tira da palavra, que sufoca a palavra. E às vezes, muitas das vezes a gente deixa de rezar e deixa de acreditar até mesmo em Deus. As preocupações não deixam que a gente consiga ver diante dos nossos olhos o próprio Cristo que está conosco, que nos sustenta em seus braços, como a música do Padre Zezinho. Aí a gente vai vendo que precisamos estar sobre a luz do Evangelho. E quando a gente está sobre a luz do Evangelho, a gente vai ver que a gente estava na beira do caminho, a gente vai ver que a gente estava no espinheiro, mas a gente chegou até a terra fértil, a terra boa. E aí são testemunhos que a gente vão dando que as pessoas possam também abrir o seu coração na docilidade sobre a luz do Evangelho e receber a palavra de uma maneira eficácia, para que eles também possam gerar frutos. Não é tentar trazer os jovens para dentro das igrejas, em forma de cuidar do aspecto da igreja, de cuidar do mundo em que nós estamos vivendo.
O mundo em que a gente estamos vivendo é preciso ser cuidado pelas novas gerações quando ela se converte. Quando ela se converte a Deus, ela já vai estar sabendo e já vai estar ciente de que é preciso preservar este mundo para aqueles para que vão vindo as novas gerações. Mas é preciso da conversão. Quando a conversão ela acontece, já é o suficiente para que a gente compreenda a cuidar do mundo. E assim, a campanha da jornada, aí mundial, ela está assim, dessa forma, querendo abranger muitos jovens e depois nas pregações, nas palavras, que o próprio Espírito possa conduzir. Vamos orar para que isso possa acontecer? Que o grande derramamento do Espírito possa acontecer nessa jornada da juventude e possa atingir o maior número possível de jovens em terra boa. Em terra boa. Porque tem muitos jovens ainda em, na beira do caminho. Muitos na beira do caminho. E estão se perdendo cada vez mais. Como Nossa Senhora vai falando que o próprio Jesus, ele quer restabelecer as almas que estão perdidas, as almas que estão nas trevas. Então, cabe a nós orar. Cabe a nós orar, porque tem muitos e muitos e muitos sobre o caminho e que a gente precisa trazer eles à terra fértil. Tem muitos também no espinheiro, no terreno pedregoso, que eu não falei do terreno pedregoso, né? E quantas vezes, né, a gente também está aí no terreno pedregoso e achando que está em terra fértil. Quantas vezes nós desistimos de tudo e voltamos para a nossa vida normal, assim como os discípulos fizeram quando Jesus morreu? Voltaram a ir pescar, voltaram para a sua vida. Não foi só nós. Desde o início, quando Jesus morreu, todos, né, voltaram para a sua vida cotidiana. Todos eles estavam sobre terreno pedregoso, sobre o terreno pedregoso. Eles também passaram por esses caminhos. Eles estavam à beira do caminho, estavam sobre os espinhos e também sobre o terreno pedregoso, até chegar o momento fértil, a terra fértil, porque eles se colocaram como mártir da igreja, colocaram-se como testemunho e pregaram o evangelho e fizeram todos nós, até os dias de hoje, discípulos de Jesus. E a gente precisa fazer discípulos de Jesus para que esse caminhar com a igreja ela seja desde o início até o fim. Nossa Senhora ela vai nos colocando de uma certa forma para que a gente possa viver todo o momento. Não é falar do padre, não é falar do bispo e nem do papa, mas todos nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho, de viver uma vida sacerdotal, de viver em Cristo Jesus, de viver para Cristo Jesus. Proclamar a todos com coragem a fidelidade da nossa fé, da nossa compreensão, do nosso amor, porque o coração fala, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então vamos encher o nosso coração de amor. Enchendo o nosso coração de amor, nós estamos enchendo o nosso coração de Nossa Senhora. Nós estamos enchendo o coração de Jesus Cristo, porque eles são amor. Eles viveram esse grande amor para com cada um de nós. Se a gente for ver em um momento da nossa vida, a gente
vai se encontrar verdadeiramente em Cristo Jesus somente na hora da dor, na hora do sofrimento, e a gente vai vendo que quando a gente ora de coração, há uma doação tremenda e a gente vai sentindo essa presença de Deus. E aí a gente vai compreendendo aqui em Mateus 11, 2023. Olha só que palavra. Como se fosse aqui mês e ano. Mês 11, 2023. Mas aí a gente vai vendo que é o Evangelho, se não me engano, do de terça-feira. Mateus 11, versículo do 20 até o 24. Mas esse momento a gente vai vendo que o próprio Jesus, ele vai falando das cidades, vai condenando as cidades, e essas cidades, né, se a gente for ver, são cidades onde vivia as pessoas que receberam a presença de Deus. Muitas pessoas receberam essa presença de Deus, mas essas pessoas estavam à beira do caminho. Jesus vai colocando que elas estavam à beira do caminho. Elas se deixaram a sua conversão, não se converteram. E se ele tivesse vindo, né, para Tiros, para Sodoma, aquelas pessoas eram pagãs. Aquelas pessoas não tinham assim esse Deus, né, único, o Deus vivo, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, né, o Deus de Isaac, esse Deus vivo. Então Jesus vai falando da cidade, e a gente vai nos colocando, vamos nos colocando. Quantas vezes a gente não se quer converter, não se deixa converter por nada? Endurece o coração e pronto. Só acreditamos naquilo que queremos, naquilo que vimos. Por isso o próprio Jesus fala em parábolas, e essas parábolas estão até os dias de hoje. A gente fecha os olhos para a realidade do Santo Evangelho, para os acontecimentos que o próprio Cristo está falando, para que a gente acredite naquilo que a gente quer acreditar. E aí a gente vai vendo que não é por aí. Eu preciso me converter. A minha conversão vai depender do meu caminhar com Cristo, da minha leitura do Evangelho, da minha busca frequente de que tudo aquilo que eu vejo é realmente o que Cristo quer. Será que eu estou abrindo os olhos para Cristo Jesus que vem? Será que eu estou querendo converter as pessoas da minha forma, do meu jeito? Então está aí esse grande ensinamento de Jesus para nós. Que a gente possa viver a vida em conversão. Não adianta, se eu não me converter, se eu não estiver sobre a luz do Evangelho, eu jamais vou me converter e eu não converterei ninguém. Eu não levarei discípulos para Jesus. Eu preciso levar discípulos para Jesus. Eu preciso que a semente caia em terra boa. A palavra caia em meu coração e que ela possa gerar fruto. Pelo poder do Espírito Santo e sobre a graça do grande semeador Jesus Cristo. E da Virgem Maria, Mãe de Deus, ela que nos ensina a viver como Cristo Jesus, como Jesus Cristo crucificado. O sofrimento, ele é necessário, ele é preciso para a purificação, não somente nossa, mas de toda a Santa Igreja. Foi por isso que houve a, é, o Santo Mártires. Foi por isso que o Santo Mártires, ele viveram os seus sofrimentos, para que a Igreja peregrinasse até o dia de hoje.
Então doemos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, para a purificação de toda a igreja. Assim como Nossa Senhora vai pedindo e vai colocando que muitos padres, muitos bispos se colocam dessa forma, né? E assim a gente vai também eh, compartilhando, compactuando com as palavras de Nossa Senhora, com Jesus Cristo crucificado, para que a gente seja purificado pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos no cotidiano das nossas vidas diárias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo cria que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhas de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse, sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunho de ser sempre por vós amado. Amém. Que essa graça dessa oração possa conceder a nós todos os dias e todas as noites. O anjo da guarda enviado por Deus para a nossa proteção. E nós todos somos protegidos por Ele. Basta pedir, basta deixar ser elevado por essas orações. E muito obrigado a você que orou conosco, que de uma certa forma está aí sendo corações bons, tendo aí o seu coração a terra fértil, buscando sempre que a palavra gera fruto e que a palavra deve ser germinada em nós através do nosso amor, da nossa entrega total à Virgem Maria, para que ela nos mostre como devemos ser igual a Jesus. De que maneira eu posso contribuir para a minha igreja como Jesus? De que maneira eu devo ser dentro da minha comunidade? De que maneira eu devo falar de Jesus? De que maneira eu devo, me comportar nas santas missas, né, diante de Jesus sacramentado, diante da comunhão, diante dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas? Como eu devo? Eu devo me colocar diante de Nossa Senhora, ela como mãe que vai me ensinar a viver esses momentos de evangelizar. Amém? Muito obrigado. Que a graça de Deus desça sobre nós
e permaneça para sempre. Estamos todos reunidos e permaneceremos unidos no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até o próximo encontro.